Olá pessoal, você está no canal Matemática Prática e a nossa aula de hoje é sobre regra de 3 simples. Essa é a nossa primeira aula sobre regra de 3 simples e nessa aula nós vamos resolver dois exercícios bem básicos de regra de 3 simples. É uma aula de introdução à regra de 3 simples. Mas o que é uma regra de 3 simples? É um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos apenas 3. Devemos, portanto, determinar um valor com base nos outros 3 já conhecidos. A melhor maneira de você resolver uma regra de 3 simples é à medida que você vai lendo, você já vai destacando aquelas informações importantes, principalmente aquelas que envolvem números, né? Aqui você tem, se 4 bolas custam R$ 800, quanto custarão 8 bolas? Não existe um problema de regra de 3 simples mais fácil e mais simples do que esse. Procurei um bem básico. Então vamos grifar aqui os 3 dados do problema e a pergunta. Se 4 bolas é o primeiro dado do problema, custam R$ 800, está aqui o segundo dado do problema. Quanto custarão? Aqui está a pergunta, é o X da questão, né? Quanto custarão 8 bolas? Está aqui o terceiro dado do problema. Agora, feito isso, nós vamos montar uma tabelinha com esses 3 dados conhecidos e a pergunta, né? Que no caso aqui vai ser a incógnita, vai ser o X da questão. Para em seguida nós montarmos uma proporção. Aqui, montando a tabelinha, nós temos o seguinte, bolas, as grandezas são bolas, é uma das grandezas, bolas, e reais, dinheiro, né? E dinheiro, são as duas grandezas que estão sendo envolvidas aqui. Então, aqui você tem 4 bolas, custam R$ 800. R$ 800. Quanto custarão? Esse quanto é a pergunta sobre dinheiro. Então fica aqui embaixo. X reais. Quanto custarão? 8 bolas. 8 fica aqui. Porque grandeza, na mesma coluna tem que ficar as mesmas grandezas. 4 bolas, 8 bolas. R$ 800, X reais. Agora, feito isso, nós vamos fazer o quê? Verificar se essas duas grandezas, bolas e reais ou e dinheiro, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como a gente vai fazer isso? Observe que se você tem 4 bolas, custa R$ 800. Se for 8 bolas, vai custar mais ou vai custar menos? Vai custar mais. O que foi que aconteceu aqui? Que você aumentou a quantidade de bolas e aqui você está prevendo que vai aumentar os reais, o dinheiro. Portanto, aumenta de um lado, aumenta do outro. São duas grandezas diretamente proporcionais. Quando o que ocorre de um lado ocorrer do outro, são diretamente proporcionais. Se também diminuir de um lado e diminuir do outro, também são grandezas diretamente proporcionais. Feito isso, você montou aqui a tabelinha. Agora você vem para cá e vai montar a proporção. Como as grandezas foram diretamente proporcionais, então a tabelinha vai ficar do jeito que está aqui. 4. A proporção vai ficar do jeito que está aqui na tabelinha. 4 sobre 8. 4 sobre 8 é igual a 800 sobre x. Pronto. Ficou do jeito que estava. 4 sobre 8 é igual a 800 sobre x. Porque quando for no próximo exercício, que as grandezas vão ser inversamente proporcionais, aí nós vamos ter que inverter uma das grandezas, né?
Mas aqui, as duas grandezas foram diretamente proporcionais. Agora é só você resolver, ó, multiplicar cruzado aqui, né? Para resolver essa proporção. Aqui é a proporção que eu disse que nós iríamos formar. Se você quiser, você pode dar uma simplificada aqui antes de multiplicar cruzado, né? Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, ou dividir por 4 aqui, dividir por 4 aqui. Ou então você multiplica mesmo, ó, 4 vezes x, 4x. E 8 vezes 800, ó, 8 vezes 800 dá 1.000, 8 vezes 8, 64, dá 6.400. X fica igual a 6.400. Né? Esse 4 vai passar dividindo 6.400. X é igual a 6.400 sobre 4. E, portanto, x igual a 1.600. Pronto. Aqui está a resposta desse primeiro exercício aqui. E esses 1.600 é o quê? 1.600 o quê? Observe que o x, que é incógnita, ele é reais, ele é dinheiro. Então, é 1.600, ó, reais. 1.600 reais. Pronto, resolvemos aqui o primeiro exercício de regra de 3 simples. Bem simples mesmo, bem fácil, né? Agora nós vamos para o segundo exercício. Esse segundo exercício, ele vai ser de grandezas inversamente proporcionais. Portanto, lá na frente nós vamos ter que inverter uma das razões, uma das frações, né? Mas antes eu vou pedir a você para que inscreva-se no canal, que é para motivar a gente estar sempre aqui postando mais vídeos para você toda semana, né? Muito obrigado. Aí vamos aqui, ó. Vamos aqui ao segundo exercício. Vamos ler e grifar aqui as três informações, os três valores dados e a pergunta. Ó. Se 6 homens, está aqui uma informação importante, ó, se 6 homens executam um trabalho em 24 horas, 24 horas é uma informação importante. Em quanto tempo, isso aqui é a pergunta, é o X da questão, ó. Em quanto tempo 8 homens, outra informação importante, ó, nas mesmas condições, o executarão. Observe que nós temos os três dados, ó, 6 homens, 24 horas e 8 homens, e a pergunta, né? Por isso que é chamado regra de 3. Você tem 3 dados conhecidos para você trabalhar, tá aqui um, tá aqui o outro, tá aqui o outro, e um desconhecido, né? Em seguida, você vai fazer o quê? Você vai montar a tabela, né? Você vai montar a tabelinha aqui, né? Montando essa tabela, ó, nós temos as seguintes grandezas, ó. Homens, do lado de cá nós vamos botar homens, né? E do outro lado nós vamos botar horas, que é o tempo, né? Horas. Então, 6 homens levam 24 horas. Então, 6 eu ponho aqui e 24 eu coloco aqui, ó. Em quanto tempo? Está perguntando o tempo. Esse X da questão aqui é o tempo. Em quanto tempo ou em quantas horas? Então, o X da questão, ó, é aqui, em X horas. Porque 24 também foi horas. Na mesma coluna tem que ficar as mesmas grandezas. Aqui uma coluna e aqui a outra coluna, né? Em quanto tempo? 8 homens. Então, ó, eu vou colocar 8 aqui, ó. 8 homens, nas mesmas condições, o executarão. Pronto, eu montei aqui a tabelinha. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar se essas duas grandezas, homens e horas, homens e tempo, se são grandezas diretamente proporcionais ou se são grandezas inversamente proporcionais. É só a gente analisar aqui o seguinte. 6 homens fazem o trabalho em 24 horas. Aumentando aqui a quantidade de homens, ó, 8 homens farão em menos tempo, em menos horas, porque o serviço vai ser o mesmo, né? Aqui do lado de cá você está aumentando, ó. E do lado de cá você está prevendo, pela lógica, né, que vai diminuir. Então, aumenta de um lado, diminui do outro. Essas duas grandezas são grandezas inversamente
proporcionais. Por que elas são grandezas inversamente proporcionais? Porque o inverso de aumentar é diminuir, e o de diminuir é aumentar. Então, quando aumenta de um lado e diminui do outro, são grandezas inversamente proporcionais. E aí, o que é que vai acontecer? Na hora de você levar essa tabelinha aqui para montar a proporção, você vai inverter essa fração aqui, ó. Você pode inverter qualquer uma das duas, ou a da coluna do x, ou essa outra aqui que não tem x, certo? Só não pode inverter as duas, né, ao mesmo tempo. Então, eu prefiro que você inverta essa que não tem x, quando for grandezas inversamente proporcionais. Porque aqui na regra de 3 simples, você pode inverter qualquer uma das duas. Mas quando chegar lá na regra de 3 composta, você já não poderá mais inverter essa da coluna que tem o x. Portanto, para você já ir se acostumando, eu prefiro que você sempre inverta essa que não tem x, desde que as grandezas sejam inversamente proporcionais, como é o caso aqui. Então, vamos montar aqui a proporção, né? A proporção que você, com certeza, deve ter estudado antes de regra de 3 simples, né? Se você tem dificuldade em proporções, nós temos vídeos aí no nosso canal que vai lhe ensinar a resolver proporções, viu? Então, aqui nós temos, ó, se aqui são grandezas inversamente proporcionais, eu não vou escrever 6 sobre 8. Eu vou inverter, ó, porque são inversos. Eu vou escrever 8 sobre 6. 8 sobre 6, ó, porque é inversamente, ó, é igual a 24 sobre x. E se você inverteu esse lado aqui, você não pode inverter o outro, né? Então, aqui tinha 6 sobre 8, 6 sobre 8, aqui ficou 8 sobre 6, porque nós descobrimos que são grandezas inversamente proporcionais. Agora, ó, é só você multiplicar cruzado, né? Se você quiser, ó, antes de multiplicar cruzado, tu pode dar uma divididazinha. Vamos dividir esse aqui, pô. Dividindo por 2, ó, aqui vai ficar 4, ó. Dividindo por 2, ó, aqui vai ficar 3. É bom que você faça isso. Na mesma fração, você sempre pode simplificar, né? Numerador com denominador, né? Não precisa ter essa dúvida, né? Aí, multiplicando agora cruzado, ó, 4 vezes x, 4x. E 3 vezes 24 é igual a 72, ó. Se você multiplicar do lado que já está logo aqui o x, ó, o x já vai ficar logo aqui no primeiro membro. Tanto faz você começar assim, como assim. Mas é sempre bom você multiplicar logo do lado que já está o x, só assim o x, ó, já fica logo aqui no primeiro membro. E aí aqui agora, ó, isso aqui é uma pequena equaçãozinha do primeiro grau, né? Esse 4, ó, ele passa para cá, ó, dividindo. X é igual a 72, ó, sobre 4. E, portanto, x igual a 18. 18 o quê? 18, vamos lá na tabelinha. O x, ele é o quê aqui? O x aqui, ele é x horas. Então, são 18 horas. São 18 horas. Pronto. Resolvemos aqui o segundo exercício. Eu peço para que vocês tenham sempre bastante atenção na hora de resolver regra de 3 simples, de você sempre verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Por essa aula de hoje é só. Se você gostou e aprendeu, por favor, inscreva-se no canal, que é para motivar a gente a estar aqui sempre postando mais vídeos para você. Deixe o seu like, né? Faça os seus comentários e também as suas sugestões. Muito obrigado.